Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV. Go Game é aquele programa onde a gente analisa e discute sobre os jogos recentemente lançados. No programa de hoje iremos falar de um jogo que é exclusivo do PlayStation 3, que acabou de sair, que é Beyond Two Souls, da mesma equipe criativa de Heavy Rain. Mas quais serão as similaridades com o jogo do passado? Isso e muito mais a gente vai saber no decorrer do programa de hoje. Estou aqui com o Maxon Lima e também Jefferson Caio, redatores do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos começar o programa então falando de Beyond Two Souls. Eu falei que é da mesma equipe criativa do Heavy Rain, então vamos falar primeiro dessa equipe da Quantic Dreams. Quem é essa equipe? Que estúdio é esse? E o que eles fizeram no passado, além de Heavy Rain, Max? A Quantic Dreams ela é encabeçada pelo David Cage, que é um cara que cada vez mais eu percebo que é amor ou ódio total, assim. Quem gosta, gosta muito, quem não gosta, detesta de verdade, tanto por parte de jogadores, fãs, quanto por parte da crítica. Ele vem sendo muito criticado há muito tempo, desde o Omicron, que é um jogo mais das antigas de PC e de Dreamcast, por conta desse foco que ele dá na narrativa e dessa tendência que ele tem ao cinema. Tanto que ele recebeu a alcunha de diretor frustrado, ele teve que dar muitas entrevistas para mostrar que não, que ele está no ramo dos videogames que ele gosta, e ele investe muito nisso, né, de que a maneira de você passar uma história é com foco na narrativa, e a maneira de focar na narrativa é com uma história induzida. O que dá para pegar do Beyond com relação aos trabalhos passados é que, diferentemente de todos os outros jogos da Quantic Dreams, desde o Omicron, depois do Fahrenheit, depois do Heavy Rain, é que ele não é um jogo de crime. Então, essa é uma grande diferença. Então, assim, a visão do David Cage era que, para contar a história da Jodie, que é essa menina que desde que ela nasceu, ela é ligada a essa entidade sobrenatural, teria que continuar, né, evoluindo essa ideia, essa filosofia de narrativa de que a história ela não pode fugir da liberdade para o jogador nesse aspecto. Para focar na história, a liberdade ela tem que ser muito bem alicerçada, muito bem delineada ali. E eu acho isso legal, de verdade. E você acha que até certo ponto existe mesmo? Você fala que ela é, na verdade, muito limitada, mas tem alguns momentos do jogo que ele te dá opções, assim como acontecia em Heavy Rain, de certa forma, a você responder determinada coisa, ou um sim ou um não, ou um talvez, ou simplesmente ignorar uma resposta. Mas existe no jogo uma influência dessa resposta? Alterará o andamento da história? Acredito que não, né? Assim, muita gente não gostou do Beyond porque realmente veio da base do Heavy Rain. Ele não é o que o Heavy Rain foi, ele não tem aquele monte de possibilidades. Ele é dividido em fragmentos, ele não é uma história que, aquele papo de nunca tem game over, ele não tem mesmo. Mas, diferentemente do Heavy Rain, ele é a história da Jodie, e ela vai terminar desse jeito. E ela vai ser contada dessa forma. Então não importa que você erre um monte de botões aqui ou você responda aquilo, ela vai desenrolar naquele próximo passo, inevitavelmente. Por mais que você faça alguma coisa, eu faça uma coisa bem diferente de você, do Jeff, o que vai acontecer depois vai ser aquela mesma coisa, vai trazer uns elementos desse outro fragmento, mas vai continuar a história inevitavelmente do que você faça. Ele não é exatamente uma evolução do Heavy Rain, mas algo paralelo. Isso é bem bom deixar claro. Não, mas é legal também essa questão de primeira tentativa. Assim, o jogo ele é praticamente uma primeira tentativa inteiro. Se você não conseguir fazer alguma coisa, você não vai ter uma segunda chance. Você vai continuar a história, quero voltar. Não, quero voltar. Eu fiquei com um pouco dessa impressão, porque de certa forma, ali um pouco mais no começo do jogo, às vezes no tutorial, ou às vezes numa parte um pouco mais delicada do jogo, eu às vezes errava alguma coisa, ou um movimento sequer, e fiquei justamente com essa impressão. Será que se eu tivesse acertado todos os movimentos, não só pela questão de ganhar um troféu ou algo do tipo, mas será que ia ter uma influência? Claro. Tem a festa de aniversário, bem no comecinho do jogo também, que é onde a galera se vinga ou não se vinga. E se você se vinga, o que você faz com a casa? Aí alguém veio perguntar pra mim, pô, mas você tacou fogo na casa? Eu falei, cara, eu nem sabia que dava pra tacar fogo na casa. Eu baguncei todo mundo, eu derrubei todo mundo, mas eu não taquei fogo na casa. Eu falei, dá pra tacar fogo na casa. E a história se manteve exatamente porque no meu caso, jogando o game, eu resolvi não me vingar, agindo numa personalidade mais ali da Jodie. Eu achei que ela, naquele caso, ela não se vingaria por ser uma menina com aquela
a gente está conhecendo o personagem naquele momento do jogo, você percebe que ela é uma menina sensível, com uma, de certa forma, boa, e eu achei que a decisão dela, tô tentando jogar, na verdade, tentando jogar com as decisões que ela tomaria, então nesse caso eu não botei fogo. Eu taquei fogo na casa. Porque assim, é o momento mais scary e estranho da história dos videogames, assim, eu quis matar todo mundo naquela festa, foram uns desgraçados comigo. Mas então, essa é a parte interessante, você jogar com um personagem que já tem uma personalidade montada e você assumir as decisões por ele, como no caso da Jodie, você assumiu a decisão por ela. Tipo, você vai acompanhando ela com 25 anos, ela com 8 anos, e você vai entendendo ela e você vai tentando jogar de acordo com como ela faria, e você tem o Aiden, que é esse troço sobrenatural, que como que ele é? O que ele faria? Ele te dá opções de tacar fogo na casa, ele induz, ele meio que... Então, eu quero fazer isso, tipo, você quer fazer isso, eu quero que você faça isso, mas eu assumo a sua posição, porque eu tô ligado a você, eu protejo você, o meu lance é você. Se você tá mal e você quer que eu faça isso, eu faço, mas você pode ser sangue de barata e simplesmente ir embora da casa, porque eu admiro vocês por terem feito isso. Eu queimei, eu bati em todo mundo, cara. Eu só não consegui queimar a casa. É só ligar o fogão. Essa é a minha decepção, eu não consegui queimar a casa. Tá certo, olha só, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco mais de Beyond Two Souls, hoje no Go Game. E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV. Hoje a gente tá falando de Beyond Two Souls. Aliás, uma das grandes notícias, na verdade, lá na E3, quando os primeiros trailers começaram a rolar e tal, todo mundo ficou bem impressionado pela escolha do elenco, que nesse caso do jogo tem dois elementos aí, duas pessoas, um ator e uma atriz, que realmente tem uma expressão no cinema mundial que fazem diferença, né? Que Ellen Page e o Willem Dafoe foram escolhidos para viver, claro, a Jodie. E esse outro personagem que cerca a vida dela, que a gente ainda não falou, e eu quero justamente que vocês falem um pouquinho sobre ele, que cerca a vida dela acompanhando a vida da Jodie, estudando a Jodie, que faz parte de uma instituição aí secreta, digamos assim. Quero que vocês falem um pouquinho da participação desses dois personagens e se realmente faz diferença a gente ter dois personagens, dois atores, uma atriz e um ator tão importantes assim pro jogo. Um dos grandes chamarizes do jogo foi justamente isso, né? Se vendeu em cima, estrelando Ellen Page, o pôster do jogo, a caixinha tá lá, o Willem Dafoe, em cima do nome do jogo, isso aí meio que elevou a muitas instâncias esse lance de atores, atrizes, personalidades nos videogames, que é uma coisa que existe já há bastante tempo. O próprio Omicron, do David Cage, bem antes, o David Bowie, ele faz uma ponta, um dos personagens lá, que é ele mesmo. Mas esse é um outro nível, assim, porque não é só uma mera dublagem ou uma mera inspiração visual, como foi no Lost Planet com o ator sul-coreano lá, mas é realmente um ator ali capturando, atuando todas as cenas e tendo uma imersão que pelo menos, eu acho que nunca foi vista antes, assim, em termos de captura facial, de movimentação, de transmitir num boneco 3D, num avatar, todo esse sentimentalismo que um jogo desse nível ele pede, foi essencial. Então, em relação à jogabilidade, quero que você falasse um pouquinho mais agora, já porque a gente já falou desse facial capture, a gente já falou das participações da Ellen Page, do Willem Dafoe e tal, mas a questão da jogabilidade segue uma linha, talvez uma linha do David Cage, que é assim, talvez para te fazer realmente entrar dentro do jogo ali, você tem pouquíssimos elementos, no máximo um ponto branco na tela que te dá um indício do que fazer. E muitas vezes você tem um ambiente para ser explorado, mas esse ambiente é explorado com uma certa limitação, é claro. Queria que você falasse um pouquinho dessa jogabilidade, desses Quick Time Events que você tem e como é esse ambiente de exploração dentro do game aí. Eu achei que o jogo seguiu bem o que o Heavy Rain tinha proposto. E a questão da facilidade em acompanhar o que você precisa fazer sem nem perceber o que você está fazendo é muito legal, assim. De abrir a maçaneta, de levantar, de aproximar uma coisa com a outra, ou mesmo com o espírito, você fazer as coisas se mexerem e tal. É tudo meio cadenciado de uma forma que você meio que saiba o que você tem que fazer sem saber o que tem que fazer. É meio que intuitivo, ele consegue te colocar de uma maneira intuitiva. São mínimos os tutoriais, assim, o tutorial aparece na tela quando o jogo percebe que você ficou ali parado um tempo e você, pô, e agora? Aí já aparece um negocinho, uma indicaçãozinha no controle e tal, você faz. No combate também, as direções que você precisa guiar a Jodie a hora que você precisa acertar o golpe, defender, isso eu achei... Você se confundiu nesse aspecto? Confundi. Principalmente na hora que os dois iam dar um golpe, tipo, você notava que ela ia dar um counter, aí você ficava, e aí, o que eu faço? Será que eu defendo ou eu ataco, que ela vai fazer a manobra da defesa? Então eu apanhei um pouco ali nessa parte. Toda a mecânica que eu experimentei durante o começo do jogo, assim, pelo menos eu notei nada repetitivo, nada desgastante, assim, tudo muito diferente. Mas até pilotar uma moto, a gente pilota uma hora, assim, as coisas são bem diferentes, assim, vão acontecendo, você vai fazendo e eu me senti
instigado a continuar, sabe? Ontem eu tava jogando e falei, porra, e aí, eu vou parar? Não, vou parar. Ele vende muito essa ideia. Eu me questionei até, assim, às vezes para um gamer mais casual, que seria mais fácil ele jogar com essa jogabilidade, porque às vezes para ele seria talvez um pouco mais simples entender que era aquele movimento. Talvez que por a gente ter um pouco mais de experiência com games, a gente não pensaria da maneira lógica como David Cage propõe. Ele prega a ideia de que o controle é uma grande limitação e intima as pessoas e impede que pessoas se aproximem dos videogames. Ele acha que não só esses jogos casuais têm que ser jogos para todos, os jogos de movimento têm que ser jogos para todos. Um jogo extremamente complexo, profundo como o Beyond pode ser jogado por qualquer um. Mas uma das coisas mais legais é que eu acho que esse, sem dúvida, é o jogo... Eu acho não, eu afirmo que é o jogo da Quantic Dreams que você mais pode explorar por conta de você ter essa liberdade de trocar a qualquer momento de ou Jodie ou Aiden. Você tem a exploração dupla no caso. Exatamente. Então, assim, isso está completamente ligado à história, porque é uma história, como a gente já disse, fragmentada. Então você joga com a Jodie quando ela está descobrindo que ela é ligada a essa entidade, você joga com ela quando essa entidade é a única amiga que ela tem. Então, assim, invariavelmente ela vai para a CIA, ela descobre os poderes dela, porque ela vive com esse professor. Ela nunca teve uma vida assim normal, ela sempre viveu em um lugar isolado, mesmo quando ela vive com um casal, que aí mostra ela às vésperas do Natal, tentando interagir com crianças. Depois a gente comentou da festa que ela é adolescente, mas tem as sessões de treino dela tentando entender o que é essa entidade. E depois ela indo para si, ela virando uma agente especial, ela resolvendo problemas de terrorismo, depois ela sendo uma renegada, fugindo das autoridades. Então é uma história longa, tanto que faz a Jodie ser uma das personagens mais complexas que o meio já viu. Então, assim, a todo momento você pode mudar os controles, você pode assumir a instância desse espírito que vive em um outro mundo chamado Infraworld, que é um dos grandes mistérios no jogo, e isso vai sendo desenvolvido no decorrer, que chega num desfecho fantástico. E ele é uma entidade flutuante que atravessa a matéria, então você pode, com o apertar do triângulo, controlar ele, e ele pode interagir como se fosse um poltergeist com coisas no cenário. Então é legal porque dá pra jogar de dois, cara. Então ele te oferece muitas possibilidades de interagir nesses fragmentos. Eu acho que é muito válido o que o jogo tenta fazer por ser tão diferente, por ser tão de alto nível. Geralmente essas experimentações ficam mais na parte indie. O David Cage é um cara que conseguiu muito dinheiro para fazer isso, é uma coisa milionária. Eu espero que venda o suficiente como vendeu a Heavy para que ele conseguir manter essa linha e fazendo jogos mais. Eu acredito que fica uma opinião unânime aqui, acho que pra galera testar, né, e tentar o jogo, né? Com certeza. Lembrando que esse game, Beyond Two Souls, é exclusivo do PlayStation 3 e vem totalmente localizado em português aqui no Brasil. Esse foi o GoGame de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre o jogo e conferir uma análise completa, é só entrar lá na parte do Game TV, que é a parte de games do portal Play TV. playtv.com.br/games. Lembrando que lá no Game TV você também confere os GoGames do passado. Você vai poder assistir aquele programa do passado com aquela análise que você perdeu. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E não deixe de nos seguir lá no Twitter, @GoGamePlayTV. O programa de hoje já ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua participação. Valeu, Jefferson. Semana que vem tem muito mais.